Erro de arbitragem tinge o Thursday Night Football. Fala, meus queridíssimos jovens do canal. O Thursday Night Football, né, realmente deu o que falar com uma grande vitória dos Rams contra os Vikings por 30-20. Bem-vindo de volta pro Kadakua Cooper Cup, né? Matthew Stafford teve 4 passes para touchdown, tinha tido apenas 3 nos 6 primeiros jogos, né? E os Rams conseguiram uma vitória por 10 pontos. Grande vitória, não vamos desmerecer nada que os Rams fizeram, porque eles jogaram muito bem. Mas o jogo foi tingido por uma falta na reta final, face mask, dentro da end zone, com os Vikings tentando empatar o jogo da 28-20, né? Eu sei que eles começaram em sua linha de 5 jardas, mas tinham 2 minutos para tentar empatar o jogo e mandar o jogo para prorrogação, e não tiveram essa oportunidade, porque num sack do Sam Darnold na end zone, claramente houve uma falta. A arbitragem depois da partida falou que os dois árbitros atrás da jogada, né, atrás do Sam Darnold, não conseguiram ver a puxada da grade. Eu achei que ficou meio óbvio, e que outros árbitros, tinha muita gente na frente, né, e não tiveram uma visão clara aí da jogada, e com isso a flanela não foi lançada. Tá na hora, e eu já venho falando isso há muito tempo, mas tá na hora da NFL mudar os seus critérios de replay, tá? A NFL não pode fazer nada em termos de replay quando uma flanela não é lançada. Quando ela é lançada, existe um recurso lá em Nova York, existe a comunicação de Nova York com os árbitros para poderem analisar certas jogadas. Por exemplo, essa conexão Nova York com a arbitragem começou em 2021. Nessa última temporada, eles expandiram o que pode ser analisado. Então, intentional grounding, tem comunicação com Nova York, jogadas de roughing the passer, né, que é violência ao passador, também é algo que pode ser comunicado entre Nova York e os juízes em campo para acertarem a marcação, lógico. E qualquer paulada duvidosa perto da lateral que possa provocar uma flanela, também isso daí também pode ser discutido, tá? Então tem várias outras coisas também. Mas ampliaram nessa última temporada. Para quê? Para a NFL ter um jogo cada vez mais íntegro. E eu acho isso excelente, mas o que acontece? Numa liga que é tão tecnológica, que tem câmeras em todos os cantos, tem câmera no pylon, né, que é espécie de cone, né, que fica em cada cantinho aí da endzone. Na linha de gol tem câmera para ver se o jogador chegou na linha de gol. Tem câmera também na linha da primeira descida, né, para ver se o jogador chegou na marca do first down. Então tem muitos recursos maravilhosos que você pode usar. Mas aí a gente vê a jogada, a gente vê que claramente houve uma falta por todos os ângulos e a arbitragem não pode mudar a jogada. E eu acho isso muito errado, sabe? Eu acho que o Roger Goodell já fez um bom trabalho com algumas mudanças, né? Por exemplo, a prorrogação. Eu acho que deveria ser também na temporada regular, né? Mas a regra da prorrogação nos playoffs mudou. Se um time recebe a bola e anota um touchdown, o outro time também vai ter uma chance no ataque. Não era assim antes, e tivemos 2 fins melancólicos, né, nos playoffs por causa disso, né? 2 grandes jogos. Os Patriots e os Chiefs em 2018, temporada de 2018, o jogo foi para prorrogação, os Patriots ganharam, cara, o coroa, anotaram um touchdown, e o Patrick Mahomes, que brilhou no segundo tempo, não teve nem chance de ter a bola na prorrogação. A mesma coisa aconteceu em 2021, dessa vez o Patrick Mahomes foi favorecido numa vitória dos Chiefs, temporada de 2021, dos Chiefs contra o Buffalo Bills. O Josh Allen, que jogou tão bem naquele jogo, não teve uma chance no ataque na prorrogação, né? Então eles mudaram isso. Então a NFL já se mostrou muito proativa em mudanças para melhorar o jogo, tá? Então quando a gente vê esse tipo de coisa, que a gente fala, nossa, é óbvio que teve uma falta aqui, e
a arbitragem não pode fazer nada, isso compromete bastante o espetáculo, porque todo mundo tá vendo que aquilo foi falta e não tem nada a fazer. Então realmente é lamentável, foi um fim lamentável ontem e de alguma forma, né, e eu não tô desmerecendo nada, que os Rams mereceram vencer, mas de alguma forma você fala assim, putz, e se? E ninguém quer saber e se, né? Especialmente num esporte que tem 7 árbitros em campo e, como eu disse, tem pessoal em Nova York que vê o jogo de vários ângulos diferentes. Então a NFL tem tudo, é a liga mais rica do mundo, ela tem tudo para acertar em cheio em absolutamente tudo envolvendo a arbitragem. Então por que não deixar Nova York e os árbitros conversarem sobre todas as possíveis marcações, assim, óbvias, né, assim, de erros nos últimos 2 minutos de um jogo. Só isso. Ou dar um desafio por jogo para cada técnico que pode ser usado talvez nos últimos 5 minutos da partida, ou talvez em qualquer momento da partida, para desafiar uma marcação, né? Uma seguradinha não vai ser desafiada, assim. Mas alguma coisa que realmente é óbvia e que pode mudar o jogo, aí sim você pode desafiar, né? Por que não? Por que não? Eu simplesmente não consigo entender. Então isso daí é algo que realmente me incomoda na NFL. Bom, queria falar de algumas coisinhas aí nesse próximo domingo, né? Com alguns jogos maravilhosos. A gente já fez o Povo Paulo, mas tem algumas coisas que eu queria destacar, alguns jogadores e algumas apostinhas safadinhas também. Eu começo com o Patrick Mahomes enfrentando os Raiders. Você sabe que a NFL colocou o árbitro que mais marca faltas em roughing the passer para apitar esse jogo. Isso daí pode até ser curioso, mas o que acontece? Recentemente, o Antonio Pierce, um tempo atrás, Antonio Pierce, que é o técnico dos Raiders, comparou o Mahomes com o Michael Jordan e com o Detroit Pistons. Vamos lá. Os Pistons, quando enfrentavam o Michael Jordan lá atrás, tinha os Jordan Rules, né? Que eles eram muito mais físicos, davam uns tapinhas aí no Jordan para tentar tirá-lo do jogo, né? Pra tentar mexer realmente com a cabeça dele, que é algo que os Raiders de vez em quando fazem com o Mahomes, né? E o Pierce falou isso. E de fato acontece, com várias vezes a gente vê o Max Crosby, depois de uma jogada, dando um tapa aí no Mahomes, irrita bastante o Mahomes, né? Dá um tapinha aí nas costelas dele, fala, pô, o Mahomes sempre fala, pô, cara, dá licença, né, velho? Então, agora tem uma arbitragem bem rigorosa em roughing the passer, apitando esse jogo. Então, sinceramente, o Antonio Pierce não deveria ter aberto a boca. Foi num podcast, não lembro de quem, mas foi num podcast. E isso pode ter um efeito na partida. Eu vejo o Mahomes, a última vez que os Chiefs perderam foi justamente contra os Raiders. E eu acho que tem muita coisa saindo lá de Las Vegas, né? Muita coisa do Mahomes, até zoaram o Mahomes, a voz do Mahomes antes da temporada. Perguntaram pro Patrick Mahomes, porque ele fala igual aquele Kermit the Frog lá. Não sei como tu fala em português, o Kermit. Mas enfim. Okay. E aí zoaram ele e falaram assim, não, eu só falo em campo, Mahomes. Isso antes da temporada, né? Então eu acho que os Raiders têm alguma coisa muito especial chegando nesse domingo. E é um grande jogo do Patrick Mahomes. Então Mahomes tem 6 touchdowns, 8 interceptações, agora tá contando com DeAndre Hopkins nesse ataque. E eu acho que o Mahomes vai ter uma grande partida. Então eu tenho uma múltipla muito safadinha aqui, pagando 9-1, envolve jardas, pelo menos 240, algo que ele conseguiu em 9 de 12 jogos contra os Raiders em sua carreira. Pelo menos 3 touchdowns, bem difícil, não teve nenhum jogo acima de 2 touchdowns nessa temporada e teve o número em apenas 4 de 12 na carreira contra os Raiders. Mas agora conta com o Hopkins e eu acho que tá na hora do Mahomes ter uma grande partida. Agora a defesa dos Raiders contra o passe é a 8ª melhor da liga. Tá? Então eu entendo que isso daqui é uma apostinha safada, beleza? E aí pelo menos 22 passes completados. Isso aconteceu
nessa temporada em apenas 2 jogos, mas em 8 de 12 em sua carreira contra os Raiders, tá? Então, tudo isso tá pagando 9-1 lá na stake. Uma aposta mais conservadora seria 2 touchdowns do Patrick Mahomes, pagando 1,77 para cada real apostado. Mas eu consigo ver o Mahomes chegando com tudo para conseguir mais uma vitória contra os Raiders fora de casa. Essa defesa dos Chiefs é tão dominante, eu acho que ele vai ter muitas oportunidades aí no ataque. O Tua Tagovailoa volta para a equipe do Miami Dolphins nesse domingo. Aleluia, né? Porque eu nunca vi um time tão perdido na ausência de um jogador. Então isso diz muito sobre o Mike McDaniel, que é o treinador do time. Eu acho que ele foi totalmente exposto nesses últimos jogos que o Tua Tagovailoa ficou fora. Eu entendo que o reserva, o Skylar Thompson também se machucou, mas ele tá jogando muito, muito mal quando ele se machucou. Entrou contra os Bills muito mal, jogou muito mal contra o Seattle Seahawks, né? Então, enfim, um ataque totalmente anêmico, o pior ataque da liga, mas com o Tua no ano passado foi o melhor ataque da liga em jardas e número 2 em pontos, né? Assim, tudo ou nada, né? É uma coisa realmente impressionante. A defesa do Arizona é a 7ª pior contra o passe. Eu acho que o Tua vai ter sucesso nesse jogo. E eu tô de olho, obviamente, em 2 jogadores. Eu tenho mais uma múltipla aqui. Jalen Waddle e o Tyreek Hill nessa temporada tiveram um jogo de 100 jardas. E foi no primeiro jogo da temporada, que foi o único que o Tua começou e terminou. Ambos passaram das 100 jardas. No ano passado, o Tyreek Hill teve várias partidas de 100 jardas, né? Terminou com mais do que 1.700 jardas. E eles realmente dominaram as defesas mais fracas. Então eu vejo algo parecido acontecendo. Então eu vou de Tyreek Hill pelo menos 83 jardas. Teve 10 jogos com pelo menos 83 no ano passado. Jalen Waddle com pelo menos 52 jardas. Teve 9 jogos com pelo menos 52. Se as duas coisas baterem, tá pagando 3,75 para cada real apostado. A aposta mais conservadora seria 84 jardas apenas do Tyreek Hill, pagando 1,81 para cada real apostado. O Jordan Mason vai fazer barulho contra o Dallas Cowboys. Jogão lá em São Francisco. Dak Prescott, interessante, né? A gente pensa no Dak Prescott, a gente sabe que ele não tem vencido em sua carreira nos playoffs. Ele ganha 60 milhões de dólares por temporada. É uma figura muito controversa no mundo da NFL, né? Porque ele tem números, ele produz na temporada regular, ele era o favorito, indo para as últimas 2 rodadas no ano passado para o prêmio de MVP. Mas ele nunca consegue vencer São Francisco, especialmente em São Francisco, 3 touchdowns, 6 interceptações nos últimos 3 jogos, né? Então eu tô muito curioso para ver o Dak Prescott, mas eu tô mais curioso para ver a defesa dos Cowboys contra o ataque do São Francisco 49ers, que tá um pouquinho baleado, né? E um jogador pra gente ficar de olho nessa partida é o Jordan Mason, né? Jordan Mason enfrenta a 5ª pior defesa terrestre da NFL. Micah Parsons é dúvida pro jogo. Eu acho que as duas equipes chegam baleadas na partida, mas eu sinceramente acho que Dallas vai ter problemas para parar o Jordan Mason. Então eu tenho uma apostinha também, uma múltipla muito engraçadinha aqui com o Jordan Mason. Pelo menos 85 jardas terrestres, ele tá com uma média de perto de 95 por jogo nessa temporada. E pelo menos uma recepção de 7 ou mais jardas, tá? Ele teve isso nos últimos 5 jogos. Uma recepção de pelo menos 7 jardas nos últimos 5 jogos, tá? Juntando isso, tá pagando 3,75 para cada real apostado. Uma aposta mais conservadora seria Jordan Mason acima de 78 jardas, pagando 1,83 terrestres, né? 1,83 para cada real apostado. Esse jogo vai ser muito interessante, é uma das grandes rivalidades da história da NFL, Cowboys e 49ers. Dak Prescott precisa mostrar pro time dele, pro mundo, que ele consegue ir para São Francisco e vencer os 49ers. Os Niners nunca estiveram tão suscetíveis, né, com todas essas lesões no ataque. A defesa de São Francisco tem tido problemas contra esse ataque, mas tem vários jogadores machucados. Não tem Christian McCaffrey, não tem Brandon Ayuk, né? Tem vários outros jogadores baleados também, Kittle, Jauan Jennings, né?
O Deebo Samuel foi internado no início da semana com pneumonia. Então esse é o momento para vencer os 49ers. Será que você consegue, Dak Prescott? Eu acho que o Jordan Mason vai bem nesse jogo. Outro running back que eu acho que vai detonar nessa próxima semana, eu já falei do Indianapolis Colts. A defesa dos Colts muito ruim esse ano, mas eu tô mais preocupado com o Anthony Richardson, né? Eu tô mais preocupado com o futuro dos Colts. E ele tá jogando mal demais. E como ele jogou mal na semana passada, né? A sorte que ele enfrentou um time sem quarterback, né? E os Colts acabaram vencendo por 16-10, mas ele completou 10 de 24 passes, ele enfrenta um time de Houston que vem de uma derrota contra Green Bay, joga em casa e tem uma das melhores defesas da liga. Tá, eu quase que fui em Anthony Richardson pelo menos 2 interceptações nesse jogo, eu acho muito, muito possível. Mas eu tô intrigado para ver o Joe Mixon, né? Joe Mixon, o CJ Stroud não tá jogando como jogou no ano passado. Ele teve 86 jardas também na semana passada, né? E ele já teve seus bons momentos. Houston tá 5-2 na temporada, ok? Mas ele tá cometendo mais turnovers e eu acho que isso daí tem me chamado a atenção esse ano. O Joe Mixon, voltando de lesão nos últimos 2 jogos, teve 100 jardas pelo menos 100 jardas nos 2 jogos. No primeiro jogo da temporada contra o Indianapolis Colts, ele teve 159 jardas e 30 tentativas. Ele vai correr bastante nessa partida contra essa defesa, que é a segunda pior da NFL contra o jogo terrestre. Então, logicamente, eu tenho uma apostinha também do Joe Mixon. Eu acho que Houston vai atropelar Indianapolis, sinceramente. Então, a minha apostinha é vitória de Houston, Joe Mixon com touchdown, Joe Mixon com pelo menos 82 jardas. Eu acho que ele pode passar das 130 jardas, pra te falar a verdade. Tudo isso tá pagando 3,25 para cada real apostado. A aposta mais conservadora seria mais do que 78 jardas do Mixon, pagando 1,82. Denver e Carolina se enfrentam. E um jogador, ele foi uma escolha de segunda rodada do Denver Broncos. Ele é um bom running back, mas ele tem tido problemas com lesão. Esse é um jogador que Denver gostaria de ver engrenando aqui, para tirar mais pressão ainda do Bo Nix. Porque o Javonte Williams, para mim, é um cara para carregar a bola umas 20 vezes por partida. Ele carregou a bola 13 vezes, pelo menos 13 em 3 dos últimos 4 jogos, e carregou a bola 16 vezes na última rodada contra a Nova Orleans, anotou 2 touchdowns, teve 88 jardas, teve uma boa partida. E eu acho que a gente tem que ver mais desse Javonte Williams, porque eu acho que ele é o melhor running back do time, e como eu disse, corre bem entre os tackles e é o cara para carregar o piano desse ataque se for necessário. E quando você tem um quarterback calouro, esse tipo de coisa é muito importante. Então ele enfrenta a pior defesa terrestre da NFL nesse fim de semana, tá? Um corredor chegou a 70 jardas em 6 de 7 jogos contra os Panthers nessa temporada, incluindo o Brian Robinson, que na semana passada teve 71. Eu vou de Javonte Williams com pelo menos 77 jardas. Todas essas apostas são mais arriscadas, né? Todas estão pagando mais do que 2 para cada real apostado. Pagando 2,66, pelo menos 77 jardas, eu acho que ele pode correr para 130, tá? 2,66 para cada real apostado, uma mais conservadora seria mais do que 63, pagando 1,80 para cada real apostado, que eu acho que é uma boa aposta também. E aí, finalmente, por falar em running backs, eu queria falar dos running backs do Tampa Bay Buccaneers que vão ter que brilhar agora, porque não tem Chris Godwin e não tem Mike Evans. Mike Evans vai perder os próximos 3 jogos. E o ataque terrestre do Tampa tem sido um destaque muito positivo nessa temporada, né? Com o Sean Tucker e também o Bucky Irving e também o Rachaad White, tá? E todos se complementam muito bem. O Rachaad White na semana passada teve 2 touchdowns e eu sinceramente acho que ele vai estar bem envolvido no plano de jogo como recebedor agora na ausência de 2 wide receivers. Porque o Jalen McMillan, Trey Palmer, são jogadores decentes, né? Você tem o Cade Otton, mas eu sinceramente acho que não é o suficiente no jogo aéreo. Então o Rachaad White já teve alguns jogos bons recebendo passes nessa temporada e eu acho que ele vai conseguir pelo menos 4 recepções
aqui nesse jogo contra o Atlanta Falcons, pagando 2,11 para cada real apostado, tá? Então eu vejo o Rashad White um pouquinho mais envolvido aí no plano de jogo. Vamos ver se acontece. Tampa já perdeu para Atlanta nessa temporada, né? Um jogo que aconteceu na semana 5, foi talvez o melhor jogo da temporada, 36-30 para Atlanta, né? Kirk Cousins foi um espetáculo naquela partida. Então, tem tudo para ser um grande jogo, né? Então, vários jogadores me chamam a atenção, em vários jogos bem intrigantes aqui nessa rodada. Vamos ver o que acontece, vamos ver o que DeAndre Hopkins faz em seu primeiro jogo vestindo o uniforme do Kansas City Chiefs, e vamos torcer para que a gente não tenha qualquer controvérsia nesses jogos envolvendo a arbitragem, né? Como tivemos aí na quinta-feira. De novo, não desmerecendo nada que os Rams fizeram, porque eles jogaram muito bem nessa partida, né? Mas a gente não quer nunca desmerecer ninguém. E aí que tá, né? A gente quer o jogo 100% íntegro, né? Especialmente quando tem coisas controláveis. E pra mim, esse lance do replay é algo que a NFL pode melhorar e muito. De novo, é a liga mais rica, é a liga mais tecnológica. Vamos melhorar isso, gente. Ok, my dears, é isso aí. Deixe seu like, deixe seu comentário. Falamos em breve, semana 8 da NFL bombando. Tchau! Muito engraçadinho esse novo vídeo, eu te falo. Muita safadinha esse vídeo.